Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um tópico de saúde da criança e do adolescente. Nós iniciamos falando sobre as questões das fases da adolescência, depois nós discutimos um pouquinho sobre os direitos que eles têm, entramos um pouco na questão da sexualidade e hoje eu vou trazer para vocês um pouco da questão da avaliação de vulnerabilidades, necessidades e problemas que essa população pode enfrentar, tá? O que nós temos que investigar, então, durante qualquer atendimento que for realizado dentro da unidade que a gente trabalha? Vulnerabilidades sociais, institucionais, subjetivas, comportamentais, biológicas. Saber se aquele adolescente tem uma moradia, se a família tem uma renda, se ele tem um apoio social, um apoio familiar, né? Como que é isso? As questões institucionais, se ele já está estudando, em que nível ele está, se ele já teve alguma reprovação, como é que está o andamento desse percurso aqui educacional. Subjetivas e comportamentais, eu até falei para vocês em outra aula, identificar o que ele faz, o que ele está falando para nós, que não seja verbalizado, que ele demonstra a partir do posicionamento, da postura, da forma de agir, porque às vezes ele pode até estar passando por alguma violência física, sexual, enfim, e ele não consegue verbalizar para nós isso, mas ele mostra a partir de questões significativas, subjetivas e comportamentais. E também a questão biológica, se ele tem algum sintoma, se ele está sentindo algum sinal específico de alguma questão importante. E aí nós temos também que considerar essa questão física biológica. As manifestações orgânicas e psicoemocionais sugestivas de alterações, se ele refere a alguma questão relacionada a desencadeamento de depressão, ansiedade, algo que a gente precisa encaminhar para um médico, poder fazer uma avaliação, entender o que está acontecendo com esse paciente, ou em alguns momentos encaminhar para algum psicólogo, se esse profissional estiver disponível na unidade. Alguns elementos que nós devemos abordar: processos sociais vividos e possíveis riscos, então sempre explorar elementos à caracterização das condições de vida, ambiente e interações familiares, inserção e rendimento escolar, inserção e ambiente grupal, práticas de lazer, trabalho, condições de realização pessoal, situação de estresse enfrentado, expectativa em relação ao futuro e projeto de vida. Basicamente é o que eu falei para vocês no slide anterior, mas aqui um pouco mais aprofundado, né? Até porque essas características do ambiente, interações sociais, essas características das condições de vida dele, nos trazem muitas informações. Isso aqui é o que nós chamamos de anamnese, que é quando eu coleto o histórico desse paciente. Em muitos momentos eu não vou precisar fazer uma consulta para colher, eu posso fazer essa avaliação, essa anamnese, no domicílio, fazer uma busca ativa, ir até a casa deles, junto com o ACS, que é o agente comunitário de saúde, junto com o técnico de enfermagem. Eu posso estar acompanhada de um médico, sempre para conseguir entender como é o ambiente em que esse adolescente vive e por que ele tem mostrado algumas características ou algumas circunstâncias para nós, para entender realmente a realidade vivenciada, tá? Alguns comportamentos e valores nas esferas da sexualidade e da reprodução, que a gente também tem que explorar esses valores e comportamentos que tornam o adolescente mais vulnerável a problemas de saúde, como prostituição, preconceitos, estereótipos, tabus, repressões, medos e dúvidas em relação ao exercício da sua sexualidade, possível maternidade e paternidade, necessidades em torno do exercício dessa sexualidade deles. Porque nesse momento aqui, que a gente conseguir explorar esses valores em relação a essas questões, eu consigo saber se a família orienta, se a família consegue ter um diálogo sobre isso, se ele não consegue ter esse diálogo, com quem ele consegue informações, com quem ele consegue orientações, o que ele já sabe, o que ele não sabe sobre isso, né? Muitas vezes eles já chegam aqui com possível maternidade e paternidade, como eu falei, já com aquele evento agudo, né, naquele momento. Também podem acontecer alguns preconceitos, alguns estereótipos, principalmente se a gente for pensar que esse adolescente ele tem algum tipo de característica homossexual, de homossexualidade. Porque se o heterossexual já começa a passar por algumas dificuldades, alguns tabus em relação a isso, imagina a pessoa que tem a homossexualidade, né? Como é que é isso com a família? Como é que é isso no meio social que ele vive? Ele está sofrendo algum preconceito, algum tipo de bullying? Como é que está funcionando? Então a gente também tem que ter um olhar diferenciado para essa população nesse contexto, porque já é uma quantidade muito grande de coisas naquele único momento, desencadeamentos hormonais, emocionais, psicológicos, fisiológicos,
psicológicos. Se ainda vier associado a uma não aceitação, isso pode trazer consequências muito severas na parte psicológica. E aí esse paciente pode evoluir para uma depressão. Então a gente sempre tem que prevenir que essas coisas aconteçam, incluindo trocas afetivas, uso ou recusa do preservativo em relações sexuais, valores e possíveis tabus e experiências negativas em torno das práticas de masturbação, ejaculação, menstruação, namoro, iniciação sexual, relações sexuais, homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade, história pregressa de gravidez indesejada, abortos forçados, prostituição. Então a gente sempre tem que olhar todo esse percurso, todo esse entorno aqui que vai estar ali permeando a vida desse paciente, desse adolescente. Muitas vezes eles estão numa fase de vulnerabilidade. Então, nesse momento, pode ser que alguém tente ludibriar, eles são extremamente ainda influenciáveis. Se alguém falar, não, eu me recuso a usar o preservativo, ele pode aceitar mesmo sem vontade, fazer isso. E a gente tem que orientar em relação a essa questão, porque se você não quer, você não deseja, você não pode aceitar que façam isso com você. Então, até nesse sentido também a gente tem que fazer esse tipo de orientação. A autoimagem e a aceitação corporal são questões também bastante importantes na adolescência, porque através do diálogo a gente tem que identificar a característica dessa autoestima, valores que os adolescentes têm sobre si, imagens idealizadas, aceitação, preocupações e distúrbios relativos à imagem corporal e todas essas questões. Porque a imagem corporal, nesse momento, também é muito importante, porque se o adolescente ou a adolescente tiver obesidade, sobrepeso ou se for muito magra, ela pode desencadear também um processo de anorexia, de bulimia, de não aceitação corporal, de retração em relação aos comportamentos sociais, e isso pode impactar diretamente na qualidade de vida e de saúde dessa pessoa. Alguns processos psicoemocionais também têm que ser considerados. Então, explorar características dos processos relacionais em família, na escola, no trabalho, com os pares, comportamentos sugestivos de depressão, processo de ansiedade, ideias suicidas, declínio e perda do interesse em atividades que realiza, entre outros. Todos esses são sinais que a gente consegue identificar durante uma conversa, mesmo que seja uma conversa rápida, uma conversa ali que dure ali uns 30 minutinhos, a gente consegue perceber alguns pontos que a gente traz aqui nesse slide para vocês. E principalmente essas questões de processos relacionais. Muitas vezes, se a criança não está indo bem na escola ou algo nesse sentido, a gente tem que pensar por que ele não está indo bem. É a visão que está afetada, ele precisa usar um óculos, é a questão familiar que está afetando, ele não está conseguindo se concentrar, é realmente algum distúrbio, alguma questão cognitiva que está desacelerando esse processo ou prejudicando esse processo. Então, a gente também tem que pensar que os processos psicoemocionais influenciam positivo ou negativamente em qualquer âmbito da vida desse adolescente, tá? Possíveis vivências pregressas e atuais de processos de violência intra e extrafamiliar, física, psicológica, social, alguma negligência vivenciada, aprovação e reprovação, informações e acesso a substâncias psicoativas, uso ou abuso de dependências dessas substâncias e assim sucessivamente. Quando a gente consegue perceber essas vivências pregressas ou vivências atuais relacionadas a algum tipo de violência, elas vão desencadear nesse adolescente uma série de consequências maléficas. Ele vai ter traumas, ele não vai conseguir ressignificar se ele não for encaminhado para um profissional que possa ajudá-lo nisso, muitas vezes para tomar alguma medicação. Então a gente sempre tem que também tentar encaminhar isso de acordo com aquilo que a gente está vivendo, que a gente está vendo nesse usuário. Porque se ele estiver sofrendo algum tipo de violência, seja intra ou extrafamiliar, de algum desses âmbitos aqui, ele com certeza vai ter um declínio das suas atividades em várias outras questões e traumas que ele vai levar para a vida inteira. Então isso vai afetar diretamente quem ele vai se tornar quando adulto. A questão da anticoncepção, nós também temos que explorar valores e adesão a esses métodos utilizados, né, possíveis de serem utilizados. Casos de vida sexual ativa ou pretensão de iniciar essa relação sexual, uso associado de anticoncepção e proteção das ISTs AIDS, como os preservativos. Então, também sempre verificar, já entrou em fase de sexualidade ativa, já iniciou relações sexuais, como que está acontecendo? Está usando preservativo? Está usando outro método de contracepção? Porque muitas vezes
eles associam a questão do preservativo, da anticoncepção, somente com a prevenção de gravidez. Porém, existem doenças que, se ele não cuidar, que se ele não se prevenir, vão ser para a vida inteira e vão causar muitos danos à saúde dele. Vão causar reações adversas naquele organismo, que também não é o que a gente quer. Já começar a adolescência com uma doença incurável, como por exemplo o HIV. Tem controle, tem tratamento, mas a dependência vai ser para a vida inteira das medicações, dos antirretrovirais. E a gente também tem que deixar eles muito cientes em relação a isso, que o preservativo por si só, ele vai prevenir a gravidez e ele vai prevenir também as doenças sexualmente transmissíveis, as ISTs. E as pílulas também vão prevenir a gravidez, então tem que associar métodos e a gente precisa repassar essa informação para eles. Também temos que verificar a questão do padrão alimentar, investigar os valores, hábitos e características familiares e pessoais de alimentação, acesso a esses alimentos, alterações como obesidade, bulimia, anorexia, preocupações em torno da sua imagem e do seu peso. Como eu falei para vocês, o distúrbio da autoimagem pode gerar nesses adolescentes danos nesse padrão alimentar, muitas vezes por se alimentar mal, por não querer se alimentar, porque está com sobrepeso, porque quer emagrecer demais. E também a gente tem que ver se ele tem condições financeiras de comprar aquele alimento que ele necessita, se ele está conseguindo comer direito, como é que é essa questão em relação à família. A gente também tem que se preocupar, tá? História familiar de doenças, levantar as situações de hipertensão, doença cardiovascular, doenças mentais, obesidade, atividade física também, sedentarismo, atividade física e esportiva, habilidades culturais e artísticas, participação em algum grupo relacionado a isso, tá? Então também são outras questões, geralmente isso aqui vem muito associado à questão da anamnese. No primeiro contato a gente já tenta investigar algumas questões dessas, por quê? Se a família já tem hipertensão, já tem doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, enfim, ele pode estar suscetível também a ter alguma dessas doenças e a gente já começa a ter que fazer um trabalho de prevenção. Ah, professora Anne, mas é muito novo ainda para isso. A gente tem que começar desde cedo, tá? Porque se ele tiver uma alimentação melhor desde agora, mais para frente isso vai trazer benefícios para ele em relação à sua vida, sua qualidade de vida, sua saúde e assim por diante. Algumas alterações sistêmicas. Explorar a qualidade do funcionamento dos sistemas corporais, fazer exames, né? Muitas vezes no âmbito da atenção básica. O enfermeiro pode solicitar alguns exames, em outros casos somente o médico, mas se precisar a gente faz o encaminhamento, mas explorar, na verdade, a qualidade desse sistema dele, imunológico, sistema renal, enfim, tudo que for necessário e possível dentro da unidade. Verificar também a questão da acuidade visual e aditiva, questionar sobre a qualidade desses dois processos e possíveis dificuldades escolares associados. Quando a gente recebe uma queixa de dificuldade escolar, a gente tem que tentar ver quais são os entornos, se realmente também ele não tem uma dificuldade visual, e aí, se não for isso, tentar achar qual é a outra circunstância, tá? Mas sempre identificar a acuidade visual e auditiva desde criança, mas também na adolescência, porque algumas pessoas desencadeiam isso mais no período da adolescência. E também ficar sempre de olho na questão do calendário vacinal, solicitando o cartão de vacinas, investigar a imunização realizada na infância e na adolescência e dar um segmento, uma continuidade em relação a isso também. Sempre lembrar, como eu falei em outra aula, a questão do HPV, que é uma das vacinas mais complicadas da família aceitar, administrar, mas não é uma indução, e sim uma orientação, um reforço naquele sistema imunológico que vai ser levado para o resto da vida dessa pessoa, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, até mais. Tchau, tchau. Cortou?